Olá, querida estelar, e uma coisa que eu quero garantir para você que dentro da sua expansão de consciência, um dia você vai deixar de repetir vivências para reconhecer dinâmicas. E isso é um grande divisor de águas dentro da nossa expansão consciencial. E eu quero compartilhar com vocês quando eu passei, digamos assim, e parei de repetir vivências inconscientes do meu histórico de alma e passei a reconhecer dinâmicas. Eu lembro que lá em 2017 eu já estava no meu processo de despertar e reconexão espiritual, então eu já estava sendo iniciada no Reiki, eu já estava fazendo radiestesia, já estava fazendo yoga, começando a meditar. Naquele período eu estava solteira e eu conheci uma pessoa, tá? Uma pessoa que era muito cética na questão da espiritualidade. Então eu e essa pessoa, nós estávamos no período de romper com crenças e julgamentos relacionados à religião. Então eu tinha todo um histórico, né? Eu estudei num colégio batista, fui um pouco na igreja católica, depois segui um tempo dentro das igrejas evangélicas, e essa pessoa, ela também trazia, não na experiência dela, mas na experiência próxima, uma pessoa que estava próximo a ela naquele momento, que estava passando por esse processo, e a gente estava meio que ali trocando experiências, e eu vi que eu tinha me afastado da espiritualidade, porque eu entendia que o que eu tinha experienciado de espiritualidade eram as religiões, e eu não gostei. E aquela pessoa também estava vendo na prática dessa pessoa próxima a ele que a religião também desconectava ele da espiritualidade. Então, eu e essa pessoa, nós tínhamos essa crença em comum, né? Nós estávamos afastados da nossa espiritualidade porque entendíamos que espiritualidade era religião. Então, a gente estava trazendo essa ruptura. E era suposto eu e essa pessoa, nos reconectarmos com a nossa espiritualidade. Então, a nossa dinâmica, a nossa vivência, ela trouxe esse divisor de águas. E isso aconteceu porque eu e aquela pessoa, que é aquela alma, nós estávamos abertos a receber essa expansão. Então, quando eu conheci essa pessoa, nós conversávamos muito, era nas interações amorosas, né? Então havia aquela vontade, aquele flerte de se conhecer, e a gente passou um tempo conversando e sempre trazendo muitas conversas muito nessa casa aí da espiritualidade, enfim. E essa pessoa, ela era muito cética, ela era muito descrédula em eventos paranormais, em experiências, em vivências, enfim. E ela sempre questionava, duvidava, porque ela nunca tinha passado por uma experiência. Eu tinha várias experiências malucas que eu não sabia explicar, mas que eu entendia que fazia parte aí da espiritualidade não convencional, era assim que eu falava. E ele nunca tinha experienciado nada e por isso desacreditava. Então, eu lembro que a gente trouxe essas conversas no nosso primeiro encontro. E houve muita conexão e muita conversa nesse sentido. E eu lembro que a gente resolveu passar, né, da amizade, então a gente engatou aí uma amizade colorida. E dentro da nossa conexão, eu e ele, no primeiro momento que a gente se encontra, nós trazemos essa sensação de nos conhecermos. E eu lembro que ele teve uma vivência espiritual, uma sensação espiritual no nosso primeiro encontro. E ele me falou, né? Ele estava me olhando com uma cara assim espantado, né? Quando a gente, né, começou a ter mais intimidade, ele me olhava assim com uma cara de desacreditado, de espanto, de alegria e de medo. Ao ponto que eu tive que perguntar para ele o que estava acontecendo. Eu falei, pessoa, por que você está me olhando com esse olhar? Você está me assustando? O que está acontecendo? Aí ele falou que ele estava sentindo coisas e estava acessando coisas muito loucas. E ele perguntou, né, se eu também estava sentindo essa conexão, essa sensação, esse déjà vu. Ele falava isso, nossa, é um déjà vu isso aqui, né? Eu estou revivendo isso. Só que ele não conseguia traduzir para a mente dele as vivências, mas ele sentia. E ele começou a me falar e eu falei, eu estou sentindo a mesma coisa. Essa reconexão que a gente está tendo,
provavelmente essa sensação de déjà vu é vidas passadas. Eu lembro que eu trouxe esse conceito para ele, eu falei, eu sei que você não acredita na espiritualidade convencional, nas religiões, na Bíblia, no cristianismo, mas para mim o que explicaria isso é vidas passadas, é reencarnação. E ele naquele momento me surpreendeu porque ele aceitou, ele acatou, ele se abriu a essa vivência, a essa questão, né, de vidas passadas. E isso me deixou, eu fiquei surpresa quando ele falou, não, é verdade, faz sentido. Eu não sei o que é vidas passadas, mas vou atrás de estudar. E eu falei para ele, olha, eu não sei direito também essas coisas de vidas passadas, mas eu sei que o Espiritismo, Allan Kardec, esse rolê aí explica algumas coisas sobre encarnações. E eu lembro que isso me deixou muito curiosa, a atitude a experiência em si, né, e a atitude dele de se abrir à espiritualidade. Foi quando um véu da ilusão para mim caiu, foi quando eu entendi que eu estava me afastando da minha espiritualidade por crenças e vivências muito rígidas, muito limitantes. Foi naquele dia que eu resolvi realmente falar, não, eu vou fazer as pazes com a minha espiritualidade. E a partir daquele dia eu comecei a conversar com os meus mentores, a conversar com a minha alma e pedir para que fosse revelado para mim a espiritualidade, o caminho que eu devia seguir. Foi naquele dia que eu comecei o meu despertar espiritual, né? Me reconectando com as práticas e com a espiritualidade livre. E essa dinâmica com essa pessoa foi quando eu e ele deixamos de repetir vivências, ou seja, de replicar padrões de outras vidas e passamos a reconhecer dinâmicas. Veja bem, quando a gente repete padrões, nós canalizamos através de experiências físicas mesmos, curas que a gente precisa fazer, as pendências. É como se as vírgulas de outras vidas, elas se repetissem aqui. E por que elas se repetem? Porque não temos ainda a expansão de consciência para acessar com clareza o que aquilo significa. Então, queridos, claro, primeiro ponto dessa conversa, se você repete um monte de ciclo, um monte de vivência, independente da área, é porque você ainda está resistente a olhar com clareza a dinâmica envolvida. E olhar a dinâmica é reconhecer a luz, a sombra e a origem daquela pendência. É olhar para si com um olhar mais amplo. E essa vivência com essa pessoa nas interações amorosas fez eu e ele reconhecer as dinâmicas. Eu lembro que quando a gente começou a desenvolver essa amizade, a gente saía bastante, conversava e ele sempre falava para mim, nossa, eu reconheço em você, eu vejo em você qualidades, luz. E ele falava, ele reconhecia dinâmicas nele, que ele tinha com ele, mas que ele tinha deixado de se conectar com aquelas qualidades, com aquelas características. É como se ele olhasse para mim e falasse, nossa, olhasse para mim, ele falasse, nossa, eu também fui tão esforçado, mas hoje não sou tanto. E ele começou a ter esses insights, e ele falava para mim esses insights. E naquele justo instante, eu estava olhando para ele e reconhecendo as minhas sombras. E era muito bizarro, porque ele via a minha luz e eu via as minhas sombras nele. Eu via os defeitos, aquilo que eu precisava melhorar, as minhas pendências, eu via replicando nele. E ele via o oposto. Ele estava num momento mais sombrio e via as qualidades, a luz dele, o que ele precisava refletir para se trabalhar, e eu via o oposto. Então foi uma dinâmica que não deu muito certo, né? Eu e ele resolvemos ficar só na amizade e era muito forte quando nós estávamos juntos esse reconhecimento de dinâmica. Mas eu e ele, nós não repetimos nenhuma vivência, não repetimos nada relacionado a isso que a gente estava reconhecendo. E depois de um tempo, quando eu comecei a minha expansão de consciência, essa pessoa, eu entendi, né, que foi um divisor de águas essa dinâmica, porque foi algo muito diferente esse encontro de alma, né?
Eu entendi que eu e aquela pessoa, nós nos atraímos para trazer essa lição. Era um encontro de alma, né? Todos os encontros são de almas, mas nós trazemos à tona a conexão espiritual, o que nos ligava de vidas passadas. Isso fez eu e ele nos abrirmos à nossa espiritualidade e a reconhecer as dinâmicas que a gente precisava reconhecer sem vivenciar para a autocura. E foi exatamente isso que ele fez e que eu fiz. Olha, que incrível isso! Nós atraímos encontros de almas para isso também, querido estelar. Não é só para viver paixão, viver amor. Os encontros de almas, eles têm uma profundidade nas lições. E foi com essa experiência que eu parei de repetir vivências e comecei a reconhecer dinâmicas. E reconhecendo dinâmicas, nós olhamos a luz e a sombra envolvida, ou seja, qual que é a minha qualidade, qual que é a luz que eu tenho, qual que é a sombra que eu preciso trabalhar e equilibrar, e qual que é a origem dessa sombra, da onde ela está vindo, qual que é a pendência, qual que é a situação que eu preciso compreender para desfazer essa dinâmica. Isso mostra que a todo momento nós estamos ou repetindo vivências com familiares, com amigos, no trabalho, nas interações amorosas, e nós precisamos nos colocar naquele ponto de expansão onde a gente passa a reconhecer dinâmicas. Ou seja, você olha para uma situação externa e você acessa a informação. Olha, eu e essa pessoa, eu estou reconhecendo nessa pessoa, estou reconhecendo nessa situação esse padrão. Se eu estou reconhecendo esse padrão, é porque isso ressoa comigo de alguma forma. Isso me traz raiva, isso me traz desconforto. Então, existe uma situação mal digerida, porque se isso me traz desconforto, é porque inconscientemente há uma forma de pensamento ali que está mal compreendida. E ela provavelmente, querida estelar, não é dessa linha do tempo. Ela é de uma vida passada, ela é de um multiverso. Então, quando a gente tem essa sacada, e você está escutando esse vídeo, você está nesse caminho de começar a ter essas sacadas você mesmo, você reconhecer o que te intriga, o que te chama a atenção, o que você reconhece no outro, no mundo, nas dinâmicas, no filme, e te traz insights, e olhar esses insights e falar, nossa, eu reconheço essa dinâmica, eu reconheço essa energia em mim, isso é uma sombra, tudo bem, é uma pendência, tudo bem, da onde ela vem, e você faz toda essa escavação, todo esse mapeamento para autocurar e compreender. Muitas vezes, querida estelar, quando nós estamos liberando essas situações, a gente precisa compreender, aceitar, expandir a nossa percepção sobre o próprio fato, sobre a própria dinâmica, sobre a própria experiência e sobre a nossa autoimagem. Então, quando a gente compreende, você fala, nossa, realmente, essa situação envolve sofrimento, essa situação envolve aí uma crença limitante, então eu vou rever essa crença, vou reestruturar, vou me reprogramar. É essa, né? O propósito, esse o propósito da gente reconhecer dinâmicas, nós não precisarmos viver, repetir o disco, sofrer, quebrar a cara várias vezes para então ter aquele insight. Espero muito que essa conversa possa ter te dado insights e inspirações, ter te cutucado um pouco aí para você começar a refletir em qual ponto você está. É normal nós às vezes termos algum setor da nossa vida que a gente está repetindo vivência e outro que a gente já reconhece dinâmica, mas nós podemos só reconhecer dinâmicas, é só fazer aí, querido estelar, uma reflexão e um trabalho de autoanálise. Gratidão pela companhia e nos vemos na próxima mensagem.